Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade, pela bênção de poder viver um novo dia. Hoje, 9 de maio de 2025, a gente vai seguir com a nossa meditação no livro de Jó. E o capítulo de trabalho será o nosso capítulo 16. E no capítulo 16, o título aqui que a nossa Bíblia traz, ele diz assim, que Jó acusa seus amigos. Mas não é bem assim, ou tem um pouco disso, né? E o versículo de trabalho, especificamente, que a gente vai tomar como referência, é o versículo 19. E nele diz assim, eis que também agora a minha testemunha está no céu, e o meu fiador nas alturas. Se você se lembra do nosso devocional de ontem, você viu o nosso devocional de ontem? Você acompanha? Você tem interesse? Tem sido edificante para a tua vida? Ou é simplesmente um fardo para você quando recebe o nosso devocional? Né? Você considera uma coisa sem sentido, você considera uma coisa mal trabalhada, uma mensagem não edificante? Qual é a sensação? Né? Seria interessante a gente primeiramente passar por esses pontos. A ideia do nosso devocional, a gente sempre diz que é te despertar para ouvir e viver a palavra de Deus. Depois que você estiver despertado, você pode caminhar por milhões de outros pregadores aí, de estudiosos, outros devocionais, outras pessoas que têm um conhecimento extremamente profundo, além de qualquer entendimento que eu tenha. Eu vou na minha simplicidade, eu vou dentro do limite do que, quando eu leio o texto bíblico, a comunicação do Espírito Santo, baseado também nos meus relacionamentos cristãos com os meus irmãos. Então é um conjunto de fatores que entram aqui. Mas também a nossa própria experiência pessoal sobre como recebemos a mensagem de Deus, qual a mensagem de Deus nos trata. Então assim a gente vai trabalhando e a gente espera nisso e você, vamos dizer assim, cresça e tenha um interesse. Mas a profundidade, certamente, você terá que fazer uso de outros irmãos, né, que conhecem muito mais a palavra do que eu. Mas como eu disse sobre o nosso devocional, se você estava ontem nele, você vai lembrar que o nosso devocional de ontem, nós temos o versículo 14, lá do capítulo 15, que ele diz o seguinte, que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo. Inclusive, nós falamos sobre esse aspecto. E aqui Jó, indiretamente, ou de uma forma direta, ele traz exatamente, como nós explicamos ontem, que ele não era puro e ele não era justo, pelo menos não de uma natureza normal. O homem não era assim, mas Jó não estava sendo tratado por essas questões. Porque Jó, ele estava sendo tratado não por sua iniquidade, não por seus pecados, não pela sua desobediência à palavra de Deus. Negativo. Jó, ele estava sendo tratado por uma própria vontade do Senhor. Era um ato perfeito e soberano do Senhor sobre a vida de Jó. E Jó começa a relatar, respondendo ao seu amigo Elifaz, né, que tinha sido muito mais áspero, muito mais duro, né, ele começa a responder a esse Jó, primeiro dizendo que eles eram bastante perversos, né, eles eram maus, eles eram homens que acabaram, vamos dizer assim, se distanciando do seu propósito original, quando os três amigos haviam se direcionado para confortar o coração de Jó, quando esse do seu sofrimento. Jó, no versículo 4, ele coloca, por exemplo, um questionamento, como se dissesse assim, olha, se por um acaso eu estivesse, se vocês estivessem na minha posição, e eu na de vocês, eu agiria assim contra vocês? Eu seria assim tão perverso, tão maldoso? Jó dizia isso. Aí ele vai e completa no 5, ele diz assim, não, ele faz essa comparação, mas ele diz não, ele fortaleceria com a boca, com a própria boca, a consolação dos meus lábios abradarão a vossa dor. Ou seja, Jó disse assim, irmãos, impressionante, vocês saem de longe, vocês perdem tempo das suas vidas, vocês estão aqui ao meu lado, mas é para me trazer sofrimento, porque a sua boca não me traz paz, a sua boca não me traz esperança, né? Nada. A sua boca praticamente na minha vida é uma vida de maldição. Logo para mim, que estou aqui, vamos dizer assim, inquieto, porque eu não consigo entender. E o relato e as respostas que vocês me apresentam é puramente uma resposta de pecado, de contrariedade, de desobediência à palavra do Senhor, de perversidade. E eu sei que eu não sou assim e vocês não enxergam isso. Mas diferentemente do que os seus amigos manifestavam, do que os seus amigos enxergavam, Jó bate muito claramente dizendo o que nós trouxemos aí no nosso versículo de trabalho, que é o versículo 19. Ele tem uma testemunha, ele tem alguém que pode, vamos dizer assim, representá-lo, que pode abrandá-lo diante do Senhor. Fora que ele tem o próprio Senhor como advogado e como testemunha fiel. E aí, meu irmão, eu te pergunto assim na tua vida, você teria essa possibilidade, você teria essa certeza, você tem essa alegria de dizer assim, que Jesus é a tua testemunha perante o Pai? Jesus é o teu advogado perante o Pai? Você tem essa certeza, como Jó tem? Jó está em sofrimento. E isso é maravilhoso, né? Porque tudo que aqueles homens apresentam acaba perdendo sentido. Jó foi acusado de trazer palavras de vento. E Jó acusa da mesma forma de trazer palavras de vento, porque de fato são porque eles não compreendem, eles estão pautados nas suas observações. E Jó diz isso, apresenta essa testemunha do Senhor sendo sua testemunha, mas muito antes, a partir ali do versículo 6 até o versículo 18, até o versículo 17, praticamente ele traz uma série de vamos dizer assim, de situações em que as angústias, as dores, os sofrimentos, aquele era submetido pelo Senhor. E ainda assim, Jó diz o seguinte, mesmo apresentando Deus como seu testemunho, diz assim, olha, mas tudo isso que eu passo é resultado da ação de Deus sobre a minha vida, porque Deus,
me entregou na mão de perversos. Ele diz assim, olha, o versículo 11, entrega-me Deus ao perverso, e na mão dos ímpios me faz cair. Como ele está caindo aqui na mão dos seus amigos, né? Nas acusações injustas. É impressionante, né? Mas Jó tem essa consciência. Jó sabe que cada golpe que ele sofre, a pele dele que sofreu, ele colocando pano de saco e cobertura na sua cabeça com pó, toda a vergonha, toda a amargura, e principalmente, os poucos anos, ou a certeza que ele estava caminhando para a morte, ainda assim não fazia Jó, em momento nenhum, descrer em Deus, porque ele está apresentando o Senhor como sua testemunha, aquele que pode ter um socorro. Porque ele inclusive traz que nesse processo, os seus amigos, que poderia ser um ponto de refúgio, um ponto de amenização de dor, de consolo, eles são os que mais zombam de Jó. Eles são os que mais fazem com que os olhos de Jó, eles simplesmente se desfaçam em lágrimas. Ou seja, ficam realmente, ele não encontra paz nem apoio. E aí, no final de tudo isso, ainda assim, Jó mantém a sua postura de dizer que a sua testemunha, aquele que era fiel testemunha do andar de Jó, do agir de Jó, estava nos céus. Ele era o seu fiador. Deus era o fiador de Jó. Então, eu espero que você possa ficar com isso no seu coração, com esse entendimento que Deus é o teu fiador. E descansar em paz, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Ele esteja sempre com a gente, nos cobrindo não só de bênção, mas com de proteção. Que Deus te cuide, meu irmão.